Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Olá, gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão me ouvindo. Ah, obrigada. Oi, Miriane, Natália, tudo bem? Obrigada, viu, pela presença. Vou tentar chamar uma amiga minha aqui, psicóloga, para estar conversando comigo nessa live, tá bom? Só um momentinho. Obrigada, saudades também. Boa noite, pessoal. Vocês estão entrando aí. Tivemos uns momentinhos aqui de atraso, tá bom? Problemas tecnológicos. Estou tentando chamar uma amiga para participar da live aqui também, psicóloga Silvia. E só um momentinho, tá bom? Que a gente já começa. Só mais um momentinho que ela tá entrando. Olá, pessoal. Para vocês que estão entrando, nós tivemos um probleminha aqui de tecnologia, mas nós já estamos resolvendo. Só estou esperando a psicóloga Silvia, tá bom? Para que a gente possa dar início na nossa live. Só mais um momentinho. Olá, boa noite. Só um momentinho que a gente já vai começar. Bom, gente, boa noite. Como eu disse para vocês, nós tivemos um probleminha, né, técnico. Era para participar aqui comigo a psicóloga Silvia, mas infelizmente ela não está conseguindo. Então eu vou dar continuidade aqui. Se caso ela entrar, eu acho que ela entrou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Olá, Silvia. Olá, Jéssica. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Tem algumas pessoas aqui e estava explicando que a gente teve um probleminha técnicos, né, com o nosso canal do Psico Saúde Saber, mas A fizemos um gente não está improviso. conseguindo a conexão, né? Uhum. Quiser dar Sim, continuidade, pode dar continuidade. Na verdade, eu ia apresentar aí a Jéssica, né, para falar desse tema tão interessante sobre adolescência, mas é a Jéssica que vai conduzir todo esse processo, né? A gente está aí com essa parceria na Clínica Psico Saúde Saber. sim, verdade. Bom, então vou começar, né? Eu sou a Jéssica, sou psicóloga, atuo na clínica com crianças e adolescentes e adultos também. Hoje eu estou aqui para conversar sobre quais os desafios do adolescente na atualidade, né? E vocês vão perceber que à medida que eu vou conversar com vocês, eu vou estar olhando aqui do lado, porque eu fiz alguns rascunhos para mim não esquecer do que eu gostaria de dividir, de compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de adolescente, né, os desafios da adolescência atual, é muito comum a gente ficar um pouco receosos, com dúvidas, né, sobre essa fase, né? Às vezes até um friozinho na barriga falar de adolescente, porque de fato a adolescência é uma fase um pouquinho mais difícil.
assim como as outras também, né, mas traz em si algumas características mais próprias, né? Então, falar de adolescente, não vamos restringir apenas para o adolescente essa nossa conversa, mas eu acho importante também a gente entender que falar de adolescente também a gente está falando de nós enquanto adultos, porque nós saímos da fase da adolescência, né, nos tornamos adultos, também para os próprios adolescentes, para que eles possam se conhecer, né, eu acho isso bastante importante. E é importante a gente entender isso, né? Quando a gente fala de criança, de comportamento de criança, muitas das vezes a gente se lembra, né, de muitas coisas que a gente viveu no passado e faz associações com o nosso presente agora, né? Então é a mesma coisa da adolescência, né? Muitas das vezes a gente se lembra de coisas que marcaram a nossa adolescência. Então por isso que é importante a gente entender que não se restringe apenas para o adolescente, embora a gente vai falar, vai ser específico aqui de adolescente, mas é Sim. importante entender que pode ser que tenha coisas, né, que marcou a nossa vida e que a gente ainda traz ainda até hoje. Bom, é muito comum às vezes a gente ter dúvidas sobre quando começa a adolescência, quando termina, né? Eu trouxe aqui 3 classificações para a gente entender um pouquinho. A Organização Mundial da Saúde diz que começa dos 10 até os 19 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que é de 15 a 24 anos. E tem o ECA, né, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do Brasil, de 12 a 18 anos. Então a gente percebe aí que mais ou menos entre 12 até 20, 24 anos vai a adolescência. Mas essa idade, nós estamos dizendo de uma idade cronológica, né? Nós aqui, psicólogos, a gente sempre se atenta aos fatores mais psíquicos, né? Então, de repente, tem aquele adolescente numa sala, por exemplo, de adolescentes. É muito comum a gente perceber que tem adolescentes, por exemplo, de 13 anos, mas que, de repente, a mentalidade, o psíquico ainda não está acompanhando, né, a idade cronológica. Isso é muito comum acontecer. Inclusive, eu acho que também não é comum só na fase da adolescência, mas às vezes acontece até na vida adulta, né? A idade cronológica não acompanhar a idade psíquica, né? Isso pode acontecer muito. Então, na verdade, a gente se atenta, o nosso objetivo é se atentar para a idade emocional, né? A idade psíquica desse adolescente, tentar entender em que momento que ele está vivenciando. Com É muito certeza. interessante. Quando a gente fala de adolescente, é muito interessante a gente entender que, na verdade, a adolescência, ela não é uma idade, não é uma fase muito idealizada. É muito difícil a gente ouvir as pessoas idealizando a fase da adolescência. Normalmente é a fase mais infantil, o bebê que nasce, a preparação do parto, ou de repente, quando cresce, né, qual que é a sua profissão. É muito comum a gente se deparar, a conversar com uma criança e já perguntar logo qual vai ser a sua profissão, né? E às vezes pula, né, como se pulasse essa parte do desenvolvimento humano e já da criança já vai para a fase adulta, né? Então, Quando criança, existe né, ele quer chegar na adolescência, né? Geralmente eu isso, escuto muito falando assim, quando eu for adolescente, eu vou fazer tal coisa, né? Quando eu chegar na adolescência, né? é Aí depois, verdade. quando é adolescente, já quer pular para a fase adulta, né? É um É processo achando verdade. que é assim num piscar de olhos, né? Sim, é mesmo. Isso que você falou, mas é verdade. Eles acham que vão ser rápidos, né? Vou sair da fase infantil, já vou, né, ser adolescente, já vou me tornar adulto muito rápido, né? Mas isso é um Uhum. processo longo, né? Que demanda bastante, assim, esforço, né? Tanto do adolescente quanto da família. Então, é importante a gente ir construindo essa imagem do adolescente, porque normalmente o que nos é colocado, né, o que nos é imposto muitas das vezes é essa fase mais difícil, né, essa fase que não deixa de ser, mas só fica nesse lado da fase, né, mas é uma fase também que tem vigor, né, que tem uma fase, tem muitos momentos bons, né, é uma fase dos primeiros acontecimentos, o primeiro amor, né, da fase da adolescência. É muito comum a gente conversar com adolescente e eles trazerem isso, né, essa experiência do primeiro amor, essa experiência de não ser correspondido, né, de gostar de alguém e não ser recíproco, né? Então isso é muito comum na fase da adolescência. Então são as primeiras aí experiências que eles vão tendo nesse sentido, né, de relacionamento também.
E é importante a gente entender que os pais também passam por essa fase, né? Os pais também passam juntos. Uhum. Os pais, né, os educadores, os professores, todos aqueles que estão aí em volta, né, ao redor desse adolescente, também acaba passando pela fase da adolescência. Então a gente pode entender que a adolescência é uma fase de transição, saindo da vida infantil e rumo para a vida adulta, né? Ela não é muito rápida, né? Ela demanda aí de cada indivíduo um tempo, mas é esse Uhum. processo, né, que ele vai deixando a vida infantil para ingressar aí na vida adulta. E, e hoje eu gostaria aqui de colocar três perdas, né, que o adolescente ele tem durante esse desenvolvimento. A gente até chama de luto, né? A gente até classifica como são lutos que esse adolescente vivencia, né, de tão assim intenso que é esse processo da fase da adolescência. E um dos lutos, né, que eu gostaria de começar é a identidade infantil. O adolescente ele perde essa identidade infantil, ele já precisa corresponder àquilo que a sociedade, até mesmo aquilo que ele quer, né? Um outro comportamento. Então, quer dizer, E ele já aí não que os pode mais. conflitos acontecem também, né, Jéssica? Exatamente, Silvia. É nesse lugar aí que os conflitos acontecem. Porque às vezes muitas das vezes, né, eles não estão preparados e às vezes eles não têm esse suporte para conseguir elaborar esse luto, né? Porque a gente vai Uhum. ver que o adolescente ele passa por esses lutos, mas ele passa também com o apoio da família, é primordial, né? Então, como se a família ela sustentasse, ela acolhesse esse adolescente para que ele consiga dar conta de passar nesses três lutos, nesses conflitos, né? Então ali ele começa a perder essa identidade infantil, já não pode mais se comportar como criança, porque não vai ser muito bem visto, né? Ele já não pode mais ter aqueles privilégios da vida infantil, então ele já começa a ingressar, a interiorizar um outro tipo, né, de identidade. Só que, né, na verdade, ele ainda não tem essa identidade, ele vai buscar, né, essa identidade. Então, é como se ficasse até mesmo um vazio, né? Porque ele vai perdendo essa Uhum. identidade e ele vai buscando outra, mas às vezes é difícil, né, encontrar essa outra identidade. Então, esse é o primeiro luto que o adolescente ele vivencia. E o outro luto, o segundo luto, é o luto dos pais da infância, né? Que são os pais que muitas das vezes são idealizados pelas crianças, daqueles pais perfeitos, super-heróis, a minha mãe não erra, a minha mãe é perfeita. Mas aí chega na adolescência, ele vai percebendo que os pais erram, que os pais têm falhas. Então aqueles pais que foram considerados por eles como os pais assim perfeitos, chega na adolescência e já não é mais bem isso. E é interessante a gente pensar, né, levando para o lado dos pais, que esse luto também os pais vivenciam. Né? Porque uma coisa é ser pai de criança, né, e outra é ser pai Uhum. de adolescentes. Né? Eu acho que isso vai ficando uma questão de, por exemplo, os pais também vão se dando conta que eles estão envelhecendo, né, que eles estão perdendo o controle dos filhos, né, eles não podem mais escolher pelos filhos como eles gostariam. Então, muitas das vezes, com a É. criança, os pais têm um pouco mais de oportunidade de escolher. Né? E, de Uhum. repente, na adolescência, isso já vai sendo perdido. Né? Então, quanto que isso é para os adolescentes, né, esse luto, e também para os pais. Né? Então, tem esse luto dos pais da infância. E o outro luto, o terceiro luto que eu gostaria de ressaltar é o luto do corpo infantil. Tem muitas mudanças, né, Silvia, do corpo, né, no corpo físico Uhum. mesmo dizendo, né, hormônios, tem muitas alterações que vão ocorrendo nessa fase. Então o corpo ele vai criando um pouco mais de forma, ficando bem semelhante a de um adulto, os hormônios vão ficando mais à flor da pele, como se diz, né, os menininhos vão criando aquelas barbinhas, a voz engrossa, né, as meninas elas começam a ficar mais vaidosas, né, e é interessante observar isso na fase da adolescência, que muitos adolescentes que eu converso, eles têm, a maioria tem muita dificuldade de se olhar no espelho, sabe? De se olhar, de se enxergar. A impressão que a gente fica parece que eles não se apropriaram ainda desse
corpo mais adulto, né? E tem essa dificuldade de se reconhecer. Então, às vezes, a gente até propõe alguns tipos de atividade para que eles possam se olhar, né? Para que eles possam ter essa autoimagem, se reconhecer. Então, como que isso é bastante assim intenso para o próprio adolescente, né? Se olhar, se reconhecer. Jéssica, comenta um pouco sobre a sua experiência. Quais as maiores queixas que os adolescentes trazem, né, nos Uhum, atendimentos, né? Qual a sua experiência do adolescente? adolescente. Bom, eu trabalho na área social, Silvia, já há 5 anos, com crianças e adolescentes. E nessa área social eu desenvolvo trabalhos em grupos com eles e também em alguns momentos individuais, mas focando um pouco mais para o grupo. E atendo os seus pais e responsáveis também. E na clínica também atuo atendendo as crianças e também os adolescentes, né? É, Assim, na clínica eu tenho mais atendimentos com adolescentes, né, que é o que vem surgindo, né, no decorrer dos dias, né, dos meses, são mais adolescentes do que propriamente crianças, né. E assim, a experiência que eu tenho com eles é realmente essa questão de impasse na vida, né, essa questão de indecisão, dessa ambivalência, né, de gostar e já não gostar, de estar bem e já não estar bem. Uhum. Então, isso eu trabalho muito no grupo com eles. E no grupo a gente percebe o quanto que muitos, ou quase todos, se identificam com tudo isso. Né? Quando um traz, por exemplo, uma questão de baixa autoestima, e principalmente nessa fase aí de perdendo o corpo infantil e tendo um corpo mais adulto, eles ficam às vezes com baixa autoestima, porque às vezes aparece espinha, às vezes aparece algumas questões no corpo que eles não gostam, né? Então a voz fica um pouco estranha dos meninos, ainda não está muito bem definida, né? Às vezes fica o menino ele vai se curvando ainda, porque ainda não conseguiu se apropriar fisicamente do corpo adulto. Então eles têm baixa autoestima, têm muita vergonha de si mesmo, né? Então eu trabalho bastante isso no grupo e também na clínica, à medida que isso vai sendo colocado. Mas é bastante interessante perceber também no grupo como que eles vão se sentindo pertencentes. Tipo assim, poxa, eu não estou sozinho, né? O adolescente tem muito disso, de achar que ele é o único no mundo que passa pelos problemas, né? E quando no grupo isso é colocado, eles percebem que outros também estão passando, né, por coisas semelhantes. Então, a minha experiência com adolescentes é em grupo e também no consultório. No consultório, é interessante também trabalhar com eles, essa questão de criar vínculos, eles sentirem essa confiança da gente enquanto terapeuta, e também a gente trabalha com os responsáveis, né? Então, adolescentes menores de 18 anos, a gente precisa do responsável, né, para que ele possa estar Uhum. sendo participante. Tem até alguns casos que são maiores de 18 anos que a gente também chama os pais para conversar, para entender um pouquinho a dinâmica familiar. Deu para entender a minha experiência com os adolescentes? Ficou claro? Claro, deu para entender, sim, e é interessante, né, você colocar assim, porque nos atendimentos infantis, geralmente essa participação da família, né, dos pais, do Uhum, responsável, é muito ativa, né, então na sim. adolescência também, né, esse interpasse acontece, né, em alguns casos, em Uhum. alguns momentos, você colocou essa participação dos responsáveis, né, Sim. na terapia também, né? Sim, é muito importante. Porque a gente vai vendo, né, que o adolescente ele vai tomando assim, sendo um tema, muitas das vezes, principal da família, né? Porque ele está crescendo, está gostando de outras coisas, ele está mudando os gostos, já não é mais compatível com o da família. Então é como se ele ficasse um tema ali central, né? Então ele já vai logo para ser cuidado, né? Vai logo para psicoterapia. Mas é um contexto, né? É um contexto que a gente precisa levar em consideração e que muitas das vezes ele também está sendo reflexo, né? De tudo que das suas inseguranças, dos seus conflitos, ele está sendo reflexo de alguma questão, né? Muitas das vezes é desse ambiente familiar em que ele está inserido, mas é verdade mesmo, os pais eles são bastante é, cooperadores, né, nesse processo aí, tanto em grupo, né, nos atendimentos em grupo, como também
na psicoterapia com os adolescentes. E quem geralmente traz o adolescente? A família ou ele próprio pede para fazer o processo terapêutico, tanto na ONG, né, que você atua, quanto na clínica? Uhum. Conta um pouquinho sobre a sua experiência. Olha, na ONG onde eu atuo, como já é de uma comunidade específica aqui em Limeira, não só nessa comunidade, né? A gente atende Limeira inteira, mas acaba abrangendo mais uma comunidade específica, né? Mais centrada naquela. Porque eles Uhum. mesmos criam isso. Então, a demanda que nós temos lá são os próprios adolescentes que procuram. Né? Na clínica também. Na clínica, a maioria procura os atendimentos. Na clínica, são os próprios adolescentes que pedem para os pais, para os responsáveis estarem procurando, né? Já teve muitos casos dos adolescentes entrarem em contato comigo para poder fazer psicoterapia e eu não consegui dar esse suporte na clínica para ele porque eu precisava que o pai, que a mãe desse esse início, né? Uhum. Desse esse primeiro passo. Então, ele conversou, eu orientei, fiz orientação, sim, que era possível a gente fazer uma psicoterapia, mas era necessário ter um responsável, né, para fazer essa intermediação. Olha que Mas muitas vezes, interessante. sim, sim. E é muito interessante eu perceber que eles sentem que eles precisam. Eles conseguem sentir. Muitas das vezes eles não conseguem colocar assim em palavras. Né? Eles não sabem muito Tá. bem se expressar, né? Tem essa dificuldade. Mas eles sentem essa necessidade de ter alguém para poder falar o que ele está sentindo. Né? Teve até esses dias atrás eu comecei a conversar, atender uma adolescente e eu comecei a conversar com ela, né, todo aquele procedimento de primeiro atendimento. E quando eu perguntei para ela o que ela sentia, ela falou assim: olha, eu não sei te dizer. Né? Eu preferia que você fosse me fazendo perguntas, daí a gente vai pensando aqui o que eu tenho. Eu só sei que eu tenho alguma coisa, que eu preciso de ajuda, mas eu não sei, né, o que eu tenho. Né? Então, para a gente entender isso, que os adolescentes muitas das vezes eles sentem que eles têm algo, mas eles não conseguem dar nome. Uhum. Né? Eles não conseguem nomear aquele sentimento. E isso às vezes vai passando por abatido, né? Por frescura ou por ele tá, enfim, né? Ele não, dependendo da forma que é interpretado esse tipo de comportamento, não é levado muito em consideração essa importância dessa ajuda. Então, eles procuram, né? Ainda assim, tem a questão de que os pais estão procurando, e é interessante que quando os pais procuram, eles vêm com um pouco mais de resistência na terapia. Mas quando Tá. eles que desejam, eles já vêm mais assim, solícitos, né? Mais participantes para a sessão de psicoterapia. Mas é bem interessante É, perceber que comenta eles um pouquinho desejam. a questão, né, da adolescência e as redes sociais, né, que há algum tempo atrás, né, essa questão das redes sociais tornou-se evidentes, lógico, em todas as Uhum, idades, agora na pandemia mais ainda, né, mas essa questão do adolescente se expor nas redes sociais e quanto isso está atrelado, né, a algumas questões emocionais também, né? Então acho que é interessante tal, com toda certeza eles trazem isso, né? Tanto no processo em uhum. grupo quanto individual, mas o quanto a gente precisa se atentar a isso também, né, Jéssica? Verdade, isso é muito importante, Silvia, realmente. E assim, eu até considero essa questão da internet como um mundo virtual. É como se eles entrassem nesse mundo, no outro mundo, né? E ficasse nesse mundo, né? Interagisse nesse mundo. E realmente, antes da pandemia já existia uma crescente envolvimento dos adolescentes na internet, nas redes sociais, jogos online, e agora a gente percebe que isso está muito mais intenso, está muito difícil a gente conseguir conquistar, chamar a atenção deles para outra realidade. Né? Então, é como se fosse um diário aberto. Né? O que a gente costuma ver, né, perceber dos adolescentes é como se as redes sociais ela fosse assim, um diário aberto, né? Onde eles colocam, eles depositam seus sentimentos, eles colocam o que eles sentem. Né? Então a gente percebe que as relações que eles estão criando são relações virtuais, né? Não são relações
tão propriamente humanas, né? Essa dificuldade de se vincular com uma outra pessoa, de confiar, né, em uma outra pessoa que seja da casa, seja amigos, né? Existe, assim, que eu percebo também, Silvio, um distanciamento da realidade atual, né? E quando eles entram neste lugar, é como se eles entrassem numa outra realidade, né? Em um outro mundo virtual mesmo. E isso vai diminuindo, né? Isso vai empobrecendo a comunicação dentro de casa, isso vai empobrecendo os afetos, os vínculos. E essa questão da internet, da tecnologia, a gente sabe que ela é boa, né? Ela tem os seus fatores bons, mas ela também tem Positivos, muito né? isso, realmente. Mas ela também tem muitos fatores assim de risco para o adolescente. Porque quando o adolescente ele está ali no celular, ele está no tablet ou no computador, muitas das vezes ele não é monitorado, não existe um monitoramento do que ele está fazendo, né, onde que ele está entrando, o que ele está vendo. E a gente sabe que tem livre acesso, né, para que eles possam estar entrando aonde eles quiserem, né, é um mundo infinito a internet. Então a gente vai vendo que eles vão entrando por este caminho e vai ficando cada vez mais escasso nutrir essa relação dentro de casa. E isso vai afetar muitas coisas, né? Então, de repente, o diálogo ele é comprometido, a interação familiar, né? De repente, questões que poderiam ser realizadas juntos, atividades juntos, em famílias, tudo isso vai ficando mais prejudicado. Distante, né? Distante, sim, exatamente. E a tecnologia, ela tem muito essa questão da rapidez, né? Como um fast food, né? A gente fala. Ela tem muito essa questão de ser rápido, né? Então, de repente, quando trava alguma coisa, já tem uma enorme frustração. Então, a gente vai percebendo a dificuldade desses adolescentes de lidarem com a frustração, né? De lidarem com questões que não dão certo, que não saem como eles planejaram. Então, a internet, infelizmente, ela tem sido bastante um fator de risco para os adolescentes. Sem contar, muitas das vezes, o bullying que é sofrido pela internet, né? Sem contar, muitas das vezes, as exposições que eles estão ali também na internet, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o WhatsApp, outras tantas redes que eles vão aí já entrando, né? Que é difícil, às vezes, a gente até acompanhar o que eles estão entrando, né? Mas sim, a internet ela tem o seu fator bom, protetor, mas ela também tem o seu fator de risco. E o que a gente percebe, né, conversando com os adolescentes, essa dificuldade já é própria do adolescente. Mas isso fica um pouco mais acentuado, essa dificuldade de se vincular com eles, né, essa dificuldade de acessar eles. Né, e essa dificuldade, muitas das vezes, de não ter esse monitoramento, de não ter esse acompanhamento, né, e esse interesse também, né, pelos assuntos que eles têm hoje em dia. Então a gente vai percebendo isso também. E o quanto isso também é preocupante no sentido assim, né? Como que a família pode trazer esse adolescente, né? E beneficiar também de algumas questões das redes sociais, porque isso a gente não, né? Nós estamos também nas redes sociais com muito mais frequência hoje, né? Do que há um tempo atrás, né? E o quanto a gente percebe que isso também nos faz enriquecer de alguma forma, né? A questão do conhecimento, tudo, mas também torna-se cansativo em alguns momentos, né? Esse contato virtual, assim. Mas para o adolescente isso, né, ele acaba trazendo de uma outra forma, né? E, inclusive o mês de setembro, né, a gente fala da prevenção do suicídio e os índices de suicídio na adolescência já há algum tempo, né, não só nessa pandemia, mas já há algum tempo é um índice preocupante, né, por conta desse fechamento, né, por conta dessas redes sociais. Mas mesmo assim, né, eu já escutei várias pessoas comentando que foi por meio das redes sociais que o adolescente relatou algumas questões
própria dele, né? E ele e os amigos avisaram a família, né? Dessa questão do próprio suicídio, né? Então, assim, o quanto a família também precisa estar atenta a essas questões, né? Porque a gente não consegue. Não adianta falar, você não vai utilizar, né? O celular, enfim, né? Porque não adianta, acho que é por um outro caminho aí, né? Mas o quanto a família precisa, né? A família, os responsáveis, enfim, né? Amigos próximos, precisa se atentar a essa questão, né? Sim, é verdade mesmo, Silvia. Isso é muito real e a gente vai percebendo o quanto que isso vem aumentando, infelizmente, né? Essa questão que você disse, de muitas vezes os adolescentes acabarem desabafando, né? Colocando nas redes sociais o que eles vão fazer. E aí, às vezes, a Sim. gente, né, se a gente for naquele olhar que todos estão indo, né? Olha só, esse adolescente está fazendo isso, né? Eles querem chamar atenção. Né, a gente vai cair naquela de perder mais um adolescente, né? Mas é preciso a gente olhar que se um adolescente ele chegou nessa condição de abrir uma rede social e fazer um desabafo desse, quer dizer que tem algo muito sério acontecendo com ele. Né? Acontecendo com ele, acontecendo também no seu contexto ali que ele está vivendo. Né? Será que ele não encontrou naquele momento de angústia alguém para desabafar? Né? Será que ele não encontrou naquele momento ali naquele momento difícil dele, né? Uma pessoa para poder confiar e desabafar? Né? Então a gente vai percebendo que quão difícil está sendo, né, esse adoecimento emocional na vida dos adolescentes. Né? E esse adoecimento emocional, muitas das vezes, sim, está relacionado com essa interação muito intensa com as redes sociais, porque a relação com a rede social ela só promove relações vazias, né? Relações que não têm muito significado, muitos afetos, e que a gente sabe que é construído, né, na nossa vida, a base da nossa vida são os laços, são os vínculos, né, são os nossos afetos. E realmente, né, já colocando aqui que setembro é o mês, né, de prevenção do suicídio, contra o suicídio, a valorização da vida, é um mês que nós aí, psicólogos, estamos engajamos, né, o ano todo, na verdade, né, mas nós escolhemos esse mês para que possa ser feita essa campanha. Né, e é realmente importante ter muita prudência, né, é muito importante que os pais monitorem os filhos. Né? É muito importante que os pais saibam, sim, né, as redes sociais, o que eles estão fazendo, que eles possam estar acompanhando, que tem esse limite do horário. Né? Muitas vezes eles estão trocando a noite pelo dia, Sim, e aí quando eu eles acho estão que de noite, né, verdade. a psicóloga Liliane, né, comentou, as redes sociais não são as vilãs, mas é necessário prudência, né? E é isso mesmo, porque, né, daqui para frente, cada vez mais, né, a gente está atrelado às redes sociais, não tem como desvincular isso. Mas o interessante é colocar, né, essas questões, essas ponderações e a prudência do quanto você pode se expor ou não, do quanto é necessário ou não fazer isso, do quanto vale a pena ou não, né, Jéssica? Eu acho que cada vez mais começa na adolescência, mas a idade adulta também, né? O quanto que precisa se atentar a isso também, né? Sim, é verdade, é verdade. Realmente, nós estamos aqui especificando a adolescência, mas isso estende, né, para todas as idades. Né? E essa questão da internet é sim um desafio. Né? É um desafio para a fase da adolescência, que requer, né, tanto dos profissionais como dos pais bastante assim, criatividade para também ter uma outra interação com o adolescente, né, para também poder propor para ele outra coisa que possa ser feita, né, que possa também atrair, chamar a atenção desse adolescente. Então isso sim é um desafio que a gente enfrenta nessa atualidade, que é a rede social. E isso a gente vai percebendo que vai virando uma cadeia também, né? Porque assim, a família também, ela
ela está nesse lugar que ela também pode ser um fator de risco, um fator de proteção ou um fator de risco também. O que está tão desinteressante para ele que ele deseja ficar o tempo todo conectado, né, em outro lugar, né? Qual que será que é essa dificuldade que ele não consegue ali se conectar com as relações familiares, né, e deseja o tempo todo estar conectado ali no virtual? Então, é importante a gente pensar por este lado também, né? Com certeza. Uma outra questão que eu gostaria também de pontuar, né, falando aqui dos desafios atuais, né, nós falamos bastante aqui do mundo virtual, que a gente sabe que realmente ele não é assim o centro, né, dos desafios da adolescência hoje em dia, mas acaba sendo um risco, né? Quero deixar aqui também a questão do bullying, né, que muitas das vezes isso não é levado em consideração pelo adulto. Não é muito dada essa devida importância quando às vezes o adolescente ele relata, né, que sofreu um bullying, por exemplo, de repente isso não é levado muito em consideração. É tanto aquele que sofre como o agressor, né? Tem os dois também. Tem o adolescente que agride com comportamentos de bullying, mas tem aquele também que sofre. Então os dois também precisam de ajuda. Normalmente a gente acaba falando daquele que pratica o bullying, né? Ou, desculpa, aquele que sofre o bullying. Mas é importante a gente também olhar para esse que também pratica o bullying. Porque também ali há algo que de repente a gente não está conseguindo, aparentemente, ali identificar o que está acontecendo. Eu acho importante ressaltar o bullying, que é algo que a gente está falando desse processo humano que ele vai perdendo a identidade infantil, vai deixando para conquistar outro. Então, olha quanta coisa que pode acontecer nesse processo que pode prejudicar, né, que pode interferir para que ele alcance o desenvolvimento mais saudável, né, para que ele alcance a fase adulta. Né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui são fatores que podem interferir no desenvolvimento desse adolescente. Né? E a maneira como ele é acolhido, a maneira como ele é visto, né, interpretado, isso também pode interferir. Então, o bullying acaba sendo aí um outro desafio que nós profissionais temos, né? Quando chega no consultório, a gente lida muito com a questão da baixa autoestima, da autoimagem, né? A questão de se reconhecer. Isso é bastante interessante. Eu vou dar uma pincelada aqui apenas para levantar aqui pensamentos, mas não vamos aprofundar nisso. Numa próxima oportunidade, talvez. Mas é importante a gente falar um pouquinho, bem breve, da ansiedade, e já vou incluir aqui junto a depressão também na adolescência. Né? Conversando com muitos adolescentes, eles falam, ai, Jéssica, sou ansioso, né, sou depressivo, eles procuram lá no Google e descobrem que eles estão com todos os sintomas da depressão e da ansiedade, né? Ele já vem com um pré-diagnóstico também, né? Já vem pronto. Ontem a gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse processo da avaliação psicológica, né? E que vem uma demanda já, né? Com essa pesquisa, né? Que já com os critérios de depressão, ansiedade, ele já vem, né? Com esse pré-diagnóstico, né? Já vem. Se fosse assim, a gente entende que eles querem também entender o que está acontecendo com eles, né? Mas muitas das vezes não deixam mais ansiosos, né? Deixam mais preocupantes, né? Com tudo isso. Realmente, eles já vêm com esse pré-diagnóstico, eles já procuram lá, muitos deles relatam, né? Que sentem. Mas é importante a gente entender que, entendendo que esse adolescente ele está elaborando lutos, né? Ele está elaborando lutos, é o tempo todo, não é um momento, né? Não é só o início ali da adolescência. Até ele conquistar, chegar na fase adulta, ele está elaborando esse luto, né? Ele está superando essas perdas. Então, é muito comum eles serem ambivalentes, né? No mesmo minuto está bem, daqui a pouco já não estão, oscila bastante o humor, né, o que a gente percebe na fase da adolescência, uma das grandes queixas dos responsáveis, dos pais, mas também dos adolescentes, que é difícil para eles, né? Uma hora eles estão bem, uma hora não estão. Então, tem essa questão também de oscilar, né, os sentimentos, as emoções. Então, tem esse cuidado, né, de analisar o que é realmente uma ansiedade, o que é uma depressão na fase
da adolescência. Mas sim, também é um fato, infelizmente, que ocorrem, né, que está ocorrendo ultimamente na atualidade dos adolescentes, a ansiedade e a depressão. Né? Mas a gente sempre tem que ter esse cuidado de que a adolescência já é uma fase de metamorfose, né? É uma fase de mudança. Então a gente precisa tomar só esse cuidado de que muitas das vezes não é propriamente uma questão patológica, mas é, na verdade, os sintomas da própria adolescência. Então, por isso que quando chega neste ponto de não conseguir lidar, é importante buscar o auxílio profissional. E é importante também, né, Jéssica, colocar que às vezes a sintomatologia, né, da ansiedade e da É depressão é um pouco diferente da fase adulta, né? Eles expressam muito verdade. mais irritabilidade, né, do que choro, do que um isolamento, né, muito excessivo, né? Então tem algumas alternâncias aí nesse processo, né, Jéssica? Sim, é verdade mesmo. E isso que você falou, Silvio, eu até gostaria de entrar aqui num ponto que quando nós conversamos com os pais, com os responsáveis, eles têm uma tendência de comparar muito com a sua adolescência, né? Comparar eles, os Uhum, adolescentes, essas muito com comparações. isso fica um pouco assim difícil porque a gente está falando de desafios da atualidade. Então, o que isso quer dizer? O que esse tema quer propor? Que a atualidade ela está trazendo, né, mudanças, né? E essas mudanças elas acabam refletindo nos conflitos. Então, sim, pode ser que tem conflitos que a gente está dizendo aqui, que sim, os Uhum. pais vivenciaram, né, na sua adolescência, na sua infância, mas de uma maneira diferente, talvez. E tem outros que são próprios dessa nossa fase agora, dessa nossa atualidade. Né? Então, pegando esse gancho que você está dizendo, eu vejo que muitos dos pais, eles às vezes acabam, dos responsáveis, acabam fazendo essa comparação, né? Querendo trazer a sua época, né? Que eles viveram com o hoje. E isso às vezes Uhum. acaba realmente atrapalhando, interferindo no processo aí do acompanhamento com o adolescente. E realmente, a depressão, a ansiedade, ela se manifesta de formas diferentes na adolescência, né? Tem a sua própria característica, né, na adolescência. Então, às vezes, do jeito que um adulto sofre, não é a mesma maneira que esse adolescente vai sentir. E a Fazer, adolescente acho que também, talvez esse discernimento, né? Porque com é, certeza eles trazem essas comparações mesmo, né? Na minha época, né, muito comum, né? Até a gente fala isso, né? sim, Mas é quando eu era verdade. criança, não era tão assim, né? E o quanto a gente realmente precisa parar e pensar, bom, hoje, né? Hoje é hoje, o tempo mudaram, né? E Sim, vamos lidar com o que tem, o que está acontecendo ao nosso redor, né? E como que a sim, gente pode intervir nesse é processo, né? verdade. Sim. E é assim, os pais, né, os responsáveis, eles também estão passando junto esses lutos. Né? Então, eu imagino que para eles seja realmente complicado, seja difícil também elaborar essas mudanças, né, da adolescência, entendendo, compreendendo, né, o que está acontecendo. Então, o que a gente está dizendo é que esses lutos que os adolescentes estão passando, os pais também passam. Né? Então, é um processo de elaboração na família. É uma mudança na família, né? Até a forma de se Uhum. relacionar com os irmãos muda, né? Às vezes tinha aquela questão de brincar, né? Com os mesmos brinquedos, de repente já não brinca mais. Quer dizer que está elaborando aí algumas mudanças, né? Então, é um processo de evolução da família, né? E a família vai acompanhando gradativamente essas mudanças. Eu acho que essa semana, né, a clínica Psicossaúde Saber, ela propôs várias reflexões, né, desde orientação à paz, os relacionamentos, né, que teve um tema específico sobre isso, falamos sobre avaliação psicológica e hoje, né, esse papo que rende um final de semana inteiro, né, só sobre adolescência, né, e a gente está colocando aqui algumas questões bem pertinentes, bem específicas para isso, né, para a gente não estender muito, mas se vocês que estão, né, nos assistindo aí, a gente teve aí
no início, né, um probleminha, mas agora o papo tá tão gostoso, né, que né, dá Sim. dó de terminar, né, de encerrar, né, mas a gente precisa estar encerrando o vídeo, né, e se vocês tiverem dúvidas, né, com relação a isso, qualquer um dos temas relacionados ao que for proposto aqui pela Psico Saúde e Saber, manda para a gente, né? Acho que nós somos um grupo de psicólogos e a gente, cada um na sua individualidade, no seu processo, a gente acaba esclarecendo de uma determinada forma, né, Jéssica? Eu acho que a Sim, com Jéssica certeza. pontuou ali, né, determinadas questões assim, para promover, na verdade, uma reflexão, né, que são temas sérios, né? Eu acho que na adolescência evidencia-se muito mais isso, e pode ser, né? Ontem a gente conversou um pouquinho mais sobre essa questão da criança, né? De os transtornos infantis, assim, que às vezes, muitas vezes, inicia-se na infância, mas que se não procurar ajuda nesse processo, então por que não fazer essas intervenções na adolescência para não chegar na idade adulta, né, já com alguns transtornos já instalados, né, que a gente fala, né, Uhum. e se tornando mais sério nesse sentido, né. Então, acho que a proposta dos temas essa semana, na verdade, foram reflexões, né, e a Jéssica fechando aí com esse tema da adolescência na atualidade, né, Jéssica? Sim, é verdade. Foi uma semana muito proveitosa, com temas muito relevantes para todos nós. E eu acho que a gente tentou dizer aí para o pessoal, né, Silvia, que a psicologia ela está em todo o processo do desenvolvimento humano. Né? Uhum. Ela está na questão da criança, do adolescente, do adulto, do casal, do relacionamento. Né? A ideia da psicologia ela é muito ampla, né? E muitas das vezes é um pouco limitado, né, o que a gente entende da psicologia. Então, a psicologia ela pode ajudar, pode auxiliar em todas, né, em todas as fases aí do desenvolvimento humano. Então, foi essa proposta que nós tivemos essa semana. E pode ser que ficou dúvidas, né, porque nós levantamos aqui questionamentos, né, nós Sim. levantamos aqui reflexões. Não pode ser que surjam dúvidas. Então, nós estamos disponíveis, né, para o pessoal que está nos assistindo ou que venha nos assistir entrar em contato conosco. É isso mesmo. Agradeço aí, né, Jéssica, Sim. nossa live de hoje, encerrando aí. E é só agradecer mesmo, né, dessa nossa interação e que próximas lives virão com temas pertinentes, né, relacionadas aos assuntos de interesse. Tá bom? Sim, é verdade. Obrigada a todos pela participação. Então, até mais. Tchau. Até, tchau, obrigada.